E agora? Agora deu. Deu? Ah, que maravilha! Boa noite, Rodrigo Fonseca. Boa noite. Vamos apresentar aqui para o Boa pessoal noite, que está entrando, pessoal. né? Porque já tem muito de problemas de tecnologia. Ah, comigo também. Sou péssimo. Estamos juntos. Isso Rodrigo aí. Fonseca, ele que é psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia clínica, está conosco hoje para falarmos um pouquinho sobre esse tema que é o trauma. Vamos fazer aí algumas reflexões sobre o trauma, né? Inclusive pelas lentes de um psicanalista contemporâneo, né? Até auxilia aí para a nossa psicanálise contemporânea, traz algumas reflexões importantes, que é o Sandor Firenze, né? Isso. Psicanalista húngaro, médico, Amigão do Freud. neurologista, neuropatologista, amigão do Freud. Então, Rodrigo, para começar, pela visão do Firenze, o trauma é uma experiência, é um choque, né? É um choque com a realidade que a gente não espera, não tem um preparo psíquico, né? Para lidar com aquilo. Então, essa experiência machuca, né? É uma Sim. experiência maior do que nós mesmos, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse olhar do Firenze. É interessante, porque assim, a gente. Primeiro é um tema extremamente atual, pelo que a gente está vivendo, né? Assim, a gente está acompanhando a tragédia no Rio Grande do Sul, né? A, tudo que nas últimas semanas tem, a gente tem acompanhado, né? Uma catástrofe. A gente hoje, né, dentro até da Associação Psicológica Americana, eles já estão pensando bastante na ideia de pessoas com traumas climáticos. Então, a ideia de trauma climático e de refugiados do clima, de eco-ansiedade, são termos muito novos na psicologia, que a gente está tendo que lidar, né, com os efeitos traumáticos de uma experiência aterrorizante, né, que acontece e acomete as pessoas das mais variadas formas. A psicanálise, assim, a gente estuda essa questão do trauma desde o início, né, do pensamento do Freud. O Freud já pensava que muitos pacientes tinham sofrimentos muito graves, principalmente derivados de experiências reais de trauma, experiências terríveis que abalavam o psiquismo, né? O Freud foi muito adepto, né, dessa ideia de que o psiquismo, nosso psiquismo, ele é de uma certa forma muito frágil em termos de contato com a realidade, né, de contato com eventos traumáticos. E isso foi pautando a psicanálise desde Freud até hoje. Então, hoje ainda se fala muito e vai ser preciso se falar bastante sobre os traumas. A gente entende assim, o, um indivíduo que sofre um abalo traumático, o trauma geralmente ele é agudo, ele é intenso, de curta durabilidade, gera uma dor muito forte, desequilibra todo um organismo psíquico e somático, consequentemente, e essa desorganização ela começa a se replicar de formas muito sutis durante o desenvolvimento de uma pessoa. Então, a gente pode também falar a gente fala de traumas infantis, estando nós adultos, porque esses traumas, de alguma forma, eles tiveram esse período de incubação que a gente fala. Período esse em que as experiências, elas ficam reprimidas, elas ficam
de alguma forma, elas são esquecidas, há um deslocamento de sintoma para determinado ponto. Então, assim, a gente vai perceber que esses traumas, eles vão produzir um efeito fragilizando o psiquismo, né? Hoje em dia, a gente chama o trauma de um colapso. Então, os colapsos, eles geram o que o próprio Ferenczi chama de comoção, né? Então, assim, o psiquismo fica atordoado de afetos, né? Atordoado de emoções. É uma invasão aterrorizante de emoções. Então, hoje, por exemplo, devido a tudo que a gente está vivendo, com certeza existe uma série de experiências traumáticas que se alastram, não só as pessoas que passam por essa experiência, nas experiências fortes e intensas, como também aqueles que acompanham. Estou dizendo agora do Rio Grande do Sul, né, Lu? Com as pessoas que acompanham esse processo, quer dizer, é uma angústia muito grande, uma angústia que fica muito latente, né? E aí uma coisa interessante, porque o Ferenczi, ele foi um psicanalista que atendeu muitas pessoas traumatizadas, né? Diferentemente do Freud, que teve um tempo com as histerias, teve um tempo de colocar o paciente no divã e tudo mais, o Ferenczi, ele atendia pessoas mais marginalizadas, pessoas em condições assim de muita idade. Ele era um psicanalista assim bastante voltado para atender demandas muito graves de pacientes, né? Ele Talvez era muito pacientes mais graves. apaixonado pela clínica, né? Até o Freud foi um grande pesquisador, né? Já o Firenze, ele era muito apaixonado pela clínica, Ele né? era assim, ele era bastante assim, a clínica era uma coisa muito importante para ele, porque ele via na necessidade das pessoas, né? Uma coisa muito interessante de que assim ele percebia que muitas pessoas traumatizadas que tinham traumas muito severos, eram pessoas que foram, de alguma forma, negligenciadas na atenção e no cuidado, sabe? E no cuidado a essas pessoas. Então, assim, ele percebia que grande parte destes pacientes sofriam desamparos muito grandes, assim, muito significativos, porque eles não recebiam cuidados, né? Então, o lugar dele na psicanálise, como uma espécie de terapeuta cuidador, foi dar um espaço para essas pessoas trazerem esse sofrimento, que é o que muitos psicólogos hoje, né, estão fazendo lá no Rio Grande do Sul, né, que a gente acompanha, estão fazendo um trabalho de escuta, um trabalho muito importante de colocar em evidência, né, a importância da saúde mental, a importância de se entender a significação, né, dar uma oportunidade para esses refugiados do clima, para esses desabrigados, terem a oportunidade de estarem falando, né, de estarem se colocando, de estarem pedindo ajuda, né, de estarem pedindo acolhimento, de estarem pedindo uma pessoa para escutar, uma pessoa para dirigir uma palavra que dê suporte e sustentação à vida e ao momento que eles estão vivendo. Isso é muito significativo no ponto de vista da redução dos efeitos traumáticos, principalmente quando esses traumas são muito agudos e vividos de uma forma muito catastrófica, como o povo do Rio Grande do Sul está passando, né? E é muito interessante, porque pela lente dele, pelas análises dele, né, do Firenze, ele dizia assim que nessa catástrofe em específico, o que o psicólogo pode fazer é dar uma escuta e esse paciente, essa pessoa que está em sofrimento, ela vai ter palavras para aquilo que ele chamava de indizível, né? Indizível, né? Que é aqueles 3 pontos que ele falava, né? Se você puder explicar para quem está escutando, né, sobre É, o testemunho, sobre o indizível e depois sobre o desmentido, que é algo tão importante na sim, clínica. sim, desmentido. Então, o Ferenczi é muito interessante porque ele dizia assim, porque sempre há, de alguma forma, aquilo que não foi dito, né, e aquilo que é impossível de se dizer. Por quê? Quando as pessoas passam por eventos muito traumáticos, obviamente, esses eventos
dependendo, né, do momento, dependendo das condições da pessoa, esse evento traumático, sendo agudo demais, ele esvazia a possibilidade de você dizer algo a respeito. Então, como é que eu vou dizer isso? Nós vamos supor que as pessoas, vamos trazer um contexto, assim, do Rio Grande do Sul, por exemplo, um trauma perde a família. Quer dizer, isso aconteceu, isso a gente já presenciou. Você vai, digamos assim, dar uma escuta para esse garoto. Este garoto brincando, este garoto falando, tentando, através da linguagem, traduzir o intraduzível, quer dizer, trazer para a linguagem, e aí é muito importante a presença de um outro que acolhe e recebe esse sujeito, de um outro que está, digamos assim, de prontidão, né, para cuidar desse garoto, ele vai tentar alguma forma de tradução para aquilo que é intraduzível. Então, o trauma, ele sempre é uma espécie de marca intraduzível que, através de um processo de experiência emocional, a gente pode chegar próximo a uma ideia do que é esse intraduzível. Por isso que o Ferenczi, a clínica dele era uma clínica muito intensa com os pacientes. Né? Era uma clínica muito intensa, era uma clínica da experiência emocional, muito diferente do Freud, que era uma clínica mais da experiência da tradução do inconsciente, podemos dizer assim. O Ferenczi, ele estava muito preocupado, principalmente, porque ele não tinha preocupação alguma com o inconsciente, propriamente dito, com elementos recalcados, mas sim com a intensidade e a profundidade da experiência emocional daqueles que sofriam traumas. Então, a gente está ouvindo muito agora no que a gente está passando, né, o Brasil está passando no Rio Grande do Sul, muitas recomendações de colegas, especialistas na área de atendimento emergencial, trazendo assim, olha, gente, não sejam assim tão invasivos, né, no sentido de fazer a pessoa falar sobre o que aconteceu. A revivescência da experiência traumática pode ser, nesse momento, pior para a pessoa. Entrar em contato com a experiência real de dor, de desamparo, de desespero, de catástrofe, de agonia, vivido há uma semana atrás ou há 3 dias atrás, só potencializa o intraduzível, cria um fechamento maior ainda do sujeito em relação ao que ele pode ainda falar sobre o que aconteceu. Então é muito interessante, né? Assim, nunca a clínica, a psicologia clínica, a psicanálise, por exemplo, hoje com a gente reestudando o Ferenczi, né, trazendo ele novamente para o campo, né? O Ferenczi, né? Tem algumas questões da psicanálise que o Ferenczi viu durante muito tempo, mas a clínica atual ela é muito baseada nos pressupostos do Ferenczi. Então, quando você vai acolher pessoas nos abrigos, nessas situações em que elas estão, esse cuidado precisa ter, para que as pessoas possam, aos poucos, irem tentando traduzir o intraduzível. É claro que isso leva tempo, isso leva um contato da pessoa com a outra, né? Envolve a experiência emocional, envolve um vínculo construído, envolve a intensidade desse vínculo. Então, é isso que o Ferenczi fala, sabe? Dessa importância bastante interessante desse intraduzível, né? Quer dizer, alguma coisa do trauma não vai ser conseguido, não vai ser dito, né? Alguma coisa da linguagem vai escapar, sabe? Sabe, Lu, aquilo que o Lacan fala de objeto perdido? Quer dizer, aquela coisa assim, alguma coisa vai escapar, alguma coisa não vai, de alguma forma, conseguir ser dita. Não vai E ser aí o que é uma muito totalidade, né? exato. E assim, a gente que faz clínica, né, todo dia,
e a gente respira a clínica todo dia, é muito comum a gente perceber quando o intraduzível, quando não se traduz em palavras, muitos pacientes eles vão através do corpo, através de somatizações e de estados de angústia, eles vão, obviamente, tentar traduzir essa dor, né? E é Porque é muito uma dor interessante, invasiva. sim, e é muito interessante você falar isso, porque os analistas, de forma geral, eles têm que tomar muito cuidado para não acabar entrando nessa questão que ele fala, que é o tempo do desmentido, que de repente colocar uma legenda em cima daquilo que o paciente está tentando elaborar, né? Isso, Então, isso. É teve um interessante acontecimento. pensar, sim. É interessante pensar no desmentido, assim, porque o que acontece, às vezes, para o Ferenczi, assim, o mais traumático que o próprio trauma seria alguém desmentir esse trauma. Exato. Exato. Bem, Eu posso contar uma experiência que eu passei recentemente no hum, supermercado. Eu estava no supermercado e uma mãe estava com uma criança pequena dentro do carrinho e uma de uns 4 anos mais ou menos à frente do carrinho que estava cheio de compra. Então você imagina que o carrinho estava pesado, né? E aí essa menininha de 4 anos, ela estava muito à vontade. Ela estava descalça, ela estava andando ali na frente do carrinho, olhando para todo lado. E o que que aconteceu? Eu estava bem ao lado. O carrinho, a roda do carrinho pegou no dedinho dela. hum, Aquela menina sentou no chão, mas ela gritava tanto porque a dor que ela estava sentindo era muito grande. E aí o que a exato. mãe fez? Por inexperiência, provavelmente, né? Pegou aquela criança e colocou nela o que a gente, para o pessoal que está assistindo entender, colocou nela ali o indizível. Ela olhou para a criança, não foi nada, não Não foi foi nada, para de chorar, nada. já passou. Exato, E aí exato. aquela menina, você percebeu uma raiva e a dor nela, Engole o porque entrou choro, uma raiva que ela, exatamente, ela gritava engole o assim, choro. não passou, tá doendo, ela gritava muito. Aí eu, me segura, não segura, me segura, não segura, não aguentei. E fui lá, abaixei lá junto com a menininha e falei pra ela assim, tá doendo muito, né? Ela falou, tá! E eu falei, ai, nossa, eu sei, eu já passei por isso e doeu muito. E aí ela foi se acalmando. Ela falava pra mim, tá doendo. E aí, só pra finalizar, quando eu estava terminando a compra, eu encontrei com a mãe e ela estava junto com a filha e eu fui dar uma explicação assim, um pouco resumida para ela. Olha, eu fui acolher porque não é interessante, é bom você validar a dor dela, né? E aí a mãe entendeu. E nisso a menina me viu e veio perto de mim, começou a fazer carinho em mim, não parava de olhar para mim e fazia carinho em mim. Quer dizer, você olhou para mim, você entendeu o que eu estava sentindo, né? Exato, E exato. o desmentido seria olhar para ela e falar o que a mãe falou, não tá doendo mais, chega. E é meio até que cultural, né? A gente fala para criança, chega, chega, já passou, não tá doendo mais, e dentro dá aquele senso de justiça, né? Como assim? Tá doendo Exato, horrores e você fala para mim que não tá doendo. É um pequeno exemplo, exato. né, para ilustrar um pouquinho. E ele diz, ele é muito claro nas falas dele. Diz, olha, esse efeito de dizer isso não é nada, continua, isso não é nada, engole o choro, ou algo nesse sentido, isso tem um efeito assim, emocional devastador, porque primeiro, você não tem como, digamos assim, é, é, recalcar essa experiência, porque ela imagina um tecido psíquico frágil, nosso corpo psíquico ele é frágil, né? Então, assim, vem algo que avança, que invade, quer dizer, seja um carrinho, seja uma enchente, seja algo devastador, porque a intensidade da experiência a gente não consegue medir. Só a criança, nesse caso, que está chorando, que consegue entender essa dimensão, porque é uma dimensão que invasiva. Então não dá para dizer para a criança, quer dizer, que dor é essa? Isso é mais que uma dor. Quem falava muito sobre isso, aliás, quem fala muito sobre isso é o Juan Davinasio. Tem um livro dele muito interessante, é um analista argentino. Ele tem um livro que, como é que chama o livro? O Livro da Dor e do Amor. Eu lembro que eu li esse livro no curso, quando eu estava na graduação ainda, tem muito tempo esse livro, Livro da Dor e do Amor. E é interessante que ele vai falar isso, ele vai falar, olha, o corpo psíquico é frágil, então a dor
ela invade, e quando ela invade, ela transforma em comoção psíquica. Então, quando a criança chora, é o corpo inteiro dessa criança que chora. Não é o dedinho. A reação, a abreação, né, emocional, transbordamento emocional do choro, é o corpo todo que manifesta essa dor. Então, quando a criança chora, é o corpo inteiro, é o corpo psíquico, é o corpo como um todo que está chorando, justamente como um mecanismo protetor de analgesia da dor. Olha que Uhum. interessante. Então, o choro, a interrupção do choro é como se você interrompesse um bebê amamentando no seio materno, ainda com fome, e você chegasse à conclusão de que ele já está saciado. Uhum. Então, olha como é traumático essa interrupção. Nossa. Então, quando você interrompe o choro de uma criança, nesse processo, quando você interrompe isso, você tá interrompendo um processo catártico, um processo, né, de transbordamento, de dor, de algo avassalador. Então, assim, E, oi. e lá no Rio Grande do Sul, eu vi relatos de crianças que estão sendo acolhidas, né, de forma lúdica. Então, nos desenhos, elas estão desenhando muito barcos, aparece Bob Esponja, né, aparece o Patrick, todos aqueles personagens do mar. Então, de alguma forma, e isso é muito importante, né, salientar que de alguma forma elas estão dando alguma palavra para o invisível, né? De alguma forma está colocando aquilo ali para fora. Exatamente, exatamente, exatamente. Quer dizer, se a gente for pensar, interessante, né, que na época do Ferenc, por volta né, de 1910, década de 10, 1910, 1920, não tinha recursos lúdicos, né? A Melanie Klein foi pensar nisso, né, um pouco depois, assim, na história da psicanálise com crianças, né? A gente vai ver uma outra a história do atendimento com crianças mais em meados da década de 1920. Então, assim, a gente não tinha, o Ferenc usava a escuta, né? A escuta, a participação do paciente. Hoje, né, a gente já sabe, dentro da psicologia, da própria psicanálise, das abordagens psicoterapêuticas, além da própria psicanálise, que os recursos lúdicos, que a ludoterapia é um importante método de simbolização da dor, que tem efeitos não só na criança, mas também em alguns adultos, se a gente for pensar, né? Porque isso tem efeito não só de uma analgesia, no sentido de melhorar as condições da pessoa, mas principalmente, né, e o Ferenc fala isso, é que o ambiente se adapta à pessoa que passou o trauma. Uhum. É isso que é muito importante. Nós temos que ser pessoas que cuidadores que estão lá para se adaptar às necessidades, né, de uma pessoa. Então, quando você está diante de uma pessoa, de um paciente, ou de uma situação catastrófica, de uma abordagem coletiva, como está acontecendo no Sul, é muito importante ter um cuidado, assim, de não ser o que o Ferenc chama de traumatofílico, não ser um gerador de trauma. Então, olha que coisa interessante. Ele vai dizer assim, não são só os pais, né? Ou né, o analista também pode ser traumatofílico. Ele também pode potencializar traumas se ele não tomar cuidado com o que fala, como fala, o que ouve, né? O que Invalidar, traduz. invalidar aquela dor, né? Seja ela qual for, com falas como, por exemplo, nossa, dê graças a Deus, você está vivo, tem gente que morreu, mas eu vi relatos de uma moça, por exemplo, que ela estava em sofrimento porque ela guardou no andar de cima uma caixa de objetos dela, de coisas da escola que era da infância. Aquilo tinha um valor afetivo para ela gigante, né? Agora imagina um Exato, analista chegar para ela e exato, falar: ah, mas veja bem, tudo bem se você perder isso aí, mas você está viva, né? São falas que exato, vão exato. retraumatizar. Isso é um exemplo assim muito interessante de assim
né, um exemplo muito interessante assim, do que não se deve falar. Do que não se deve falar, né? Onde já se viu falar algo assim. Porque, olha, Lúcia, se a gente for pensar, estes pacientes, os desabrigados no Rio Grande do Sul, eles estão perdendo uma história. Então, assim, o que acontece com a gente quando a gente cresce, quando a gente começa, a gente é pequenininho, a gente começa a minimizar os efeitos das dores e principalmente aumentando também o prazer quando a gente entra em contato com o mundo. Ou seja, quando há algo do mundo fora de mim que pode traduzir o que há dentro de mim, no meu mundo. Entende? Uhum. Então, o que acontece? Na nossa história, quando a gente vai crescendo, né, tanto para o bem quanto para o mal, assim, independente de como se cresce, a gente tem um modelo de mundo. Um modelo de mundo fora de nós e um modelo de mundo dentro de nós. Tanto é que nós, neuróticos, às vezes, tentamos encontrar um modelo de mundo fora de nós a partir do que há dentro de nós. Uhum. Agora, imagine essas pessoas o modelo de mundo acabou. Acabou, foi devastado, foi arrastado, como é que eu vou usar adjetivo aqui? Sabe, transbordado, foi retirado radicalmente. É como se as águas tirassem tudo. Isso, né, levando-se em conta se vidas familiares não foram ceifadas também. Então, quando você olha para fora de você e você não vê absolutamente nada do que você construiu concretamente presente na tua vida, isso produz um efeito devastador dentro da gente. Né? É inimaginável, é inimaginável. O próprio Winnicott fala, isso é uma agonia impensável. Impensável. Né? O Freud, ele é tão interessante porque o Freud, uma vez perguntaram para ele, né, quais são as três coisas os três eventos mais difíceis de ser suportado pelo ser humano. E aí ele mencionou três, né? As grandes catástrofes Exato. naturais, a morte e as relações interpessoais. Aí veja Exato. bem, nessa catástrofe tá os três. E aí, quando a gente pensa nas situações dos abrigos agora, porque muitas questões estão se desdobrando, então imagina, tem abrigos que estão sendo até construídos de forma diferente, eles estão fazendo até divisórias para que essas famílias se sintam mais acolhidas ali no universo delas, Exato. né? Estão fechando, né? Para ter privacidade, fechando. Né? E inclusive ontem eu estava vendo o Thiago Nigro com a mulher dele, eles conseguiram um espaço que é um shopping. Eles fizeram todas as divisórias só para mulheres e crianças, mas por conta de alguns abusos que aconteceram, né? Então eles fizeram esse espaço. E aí aquela população que vai morar ali, a gente não sabe nem por quanto tempo, se é um mês, se é dois, se é três, elas vão ter ali ao alcance delas cinema, lugar de fazer exercício físico, a criançada vai ter toda aquela brinquedoteca do shopping. Então, inclusive, a esposa dele fala assim, qual foi a criança que nunca imaginou morar num shopping, né? Então, você vê a preocupação com esse bem-estar, com esse acolhimento. E aí, o que a gente pensa quando a gente fala de abrigo, como quando começou, e ainda tem bastante, onde está todo mundo junto, pessoas como, por exemplo, que tem alguns vícios, com drogas, e aí vai estar ali em crise de abstinência, podem ser tomados por agressividades. Então, os assim, autistas, os pacientes sem né? medicação. Quantos traumas ainda podem se desdobrar a partir de tudo que já aconteceu? E tem os desdobramentos. A Amanda, oi Amanda, tudo bem? A Amanda tá falando aqui, boa noite. Minha sogra do Sul, ela não foi atingida, porém a vizinhança foi cruelmente atingida e muitos estão tentando suicídio pela perda familiar e material. Então, obrigado, Amanda. Então, assim, é uma realidade, porque assim, imagine
as coisas fora de você sendo devastadas, né? Assim, vamos pensar no luto, né? O luto, a gente passa por experiências de luto, né? Todos nós vamos passar e passaremos, né? Quer dizer, o que que é, ainda há um pedaço do mundo em que eu posso recortar, né? Então, assim, quando você perde um ente querido, quando há algum desastre, alguma coisa muito, muito grave acontecendo, você tem uma perda, é claro que isso é muito doloroso, que isso é devastador, mas existem partes do mundo bastante integradas que te ajudam, né? Existe ainda suporte que podem te apoiar neste momento. Agora, estas pessoas, elas são totalmente devastadas. Então, quando você estava falando aí, Lu, sobre o trauma, quantos traumas serão produzidos a posteriori, né? Porque, assim, isso acontece principalmente porque o trauma, ele tem um efeito, né? Os traumas psíquicos, eles têm efeitos que eles vão proliferando psiquicamente. Então, assim, é como se causasse que situações que até então não poderiam ser tão traumáticas, assim, acabam sendo traumáticas. Então, assim, o indivíduo vai vivendo situações. Eu tenho um psicanalista inglês, o Christopher Bollas, um psicanalista, ele acho que é dos Estados Unidos. E tem um livro novo dele que chama, deixa eu ver, tá nas minhas coisas aqui, Segure-os Antes que Caiam, sabe? Eu já li esse livro, estou relendo ele, esse livro, Seguros Antes que Caiam. E ele trata principalmente de pacientes colapsados. Ele tem uma clínica bastante diferenciada em pacientes colapsados. Aí ele vai dizer assim, ele traz alguns casos clínicos, assim, como o paciente entrou em colapso. Então, dá um exemplo, por exemplo, o paciente no supermercado, foi no supermercado para comprar algo que ele queria muito. Chegou no supermercado, não tinha. Quer dizer, aí você vai pensar, opa, de alguma forma isso é frustrante, né? Mas não é, digamos assim, significativamente frustrante a ponto de produzir um trauma. Mas estes pacientes, como sofrem microcolapsos ao longo de uma história, quando acontece uma situação assim, eles estão tão psiquicamente frágeis que eles entram em colapso. E aí entram em colapso das formas mais variadas. Uma delas é a apatia. Então, eles vão produzindo uma espécie de indiferença em relação à realidade. Né? Uma apatia, um quadro de aparaxis, né? Ausência de excesso. Não tem excesso. Não tem. Como o Gabor Maté fala, né? O Gabor Maté. Chega à impossibilidade de amar. Exato. Né? A professora Viviane, eu lembro que ela falava do sentimento de não sentir, né? Você fica apático, você já não sente, não consegue sentir amor, sente um vazio dentro de você, e daí como que vai? Não é tão fácil quanto, digamos assim, na medicina, na parte fisiológica. Se eu chego com uma dor aqui do lado direito, o médico aperta ali, solta no meu abdômen e fala, nossa, isso aqui é característico, né, de um apêndice. Vamos fazer um exame, mas é bem isso. Exato, agora a pessoa chega ali colapsado na clínica, qual foi o momento que aconteceu isso? Existiu um momento, existiram vários, né, que levaram aquele indivíduo, aquele sujeito a colapsar? Exato. E aí, universo. esse autor, ele fala muito de um colapso do self, né? Que é um colapso de um conjunto integrado, que vai não só do eu, como o corpo. Então, assim, esse colapso deixa o indivíduo, digamos assim, em estado desorganizado do self. Então, quando a gente pensa que, de alguma forma, os sintomas produzidos por experiências traumáticas podem vir, por exemplo, como uma insônia, pode vir, por exemplo, como pesadelos constantes, né? Pode vir como uma hipersonia, ou seja, o paciente ele vai dormir muito, né? Pode vir, por exemplo, com lembranças traumáticas. Então, assim, a gente tem um conjunto
de reações que são muito esperadas dentro do que a gente chama de transtorno pós-traumático, é o TET, né, o transtorno de estresse pós-traumático. Todavia, a gente vai entender também que hoje existem alguns sintomas que são, digamos assim, sintomas apassivados, que a gente chama. O que são sintomas apassivados? Paciente apático, paciente desvitalizado, principalmente pacientes que são apáticos e desvitalizados, pacientes com anedonias, pacientes que não conseguem demonstrar prazer, pacientes que não conseguem demonstrar satisfação, pacientes que não conseguem dizer o que é bom, o que não é. Então, assim, é como se o mundo fosse realmente muito indiferenciado, como se houvesse uma indiferença em relação à vida. E são pacientes, muitas vezes, confundidos, obviamente, com depressivos, e são tratados também, classicamente, com antidepressivos e outros tipos de medicações, né? Mas se a gente for pensar nesses pacientes, essas apatias, elas são importantes e de difícil tratamento, é difícil condução clínica. Não são pacientes que a gente consegue, assim, respostas muito rápidas, né? Isso quando eles Então, vão para a assim, clínica, né? Porque muitas vezes pra... acostuma com aquilo e acredita que, é meu jeito de ser. Exato. Então, assim, se a gente fizer uma ponte da clínica para fora da clínica, né, para o extramuro da clínica, para tudo que a gente está passando no Brasil, se a gente vê né, nos abrigos no Sul, você pode, com certeza, encontrar casos assim, o paciente fica num estado de paralisia psíquica. Então, assim, é como se fosse de dissociação em relação ao que está fora dele. E aí eu chamaria de dissociação. Então, o que acontece? Você vai perguntar para o paciente, você vai, chega lá no abrigo, oi, tudo bem, meu nome é fulano de tal, estou aqui para te ajudar. A pessoa não sabe o que fazer. A pessoa está numa condição assim, o que eu tenho para responder? O que eu tenho para falar? Como é que eu vou reagir? É como se tivesse tirado dessas pessoas todos os recursos, quase que filogenéticos, de reação de luta e fuga. É como se tivesse tirado dessas pessoas. Então, a retirada radical coloca essas pessoas dentro de uma certa estase, de uma certa condição de linearidade em que não há nem respostas muito elaboradas e nem reações muito abruptas. Então, essas pessoas ficam hiporresponsivas, sabe assim? É como se houvesse uma desconexão entre o Uma pensar e o desconexão. sentir. Exatamente. Pronto. Uma desconexão. Isso foi precisa na sua fala. É isso mesmo. Uma desconexão entre o sentir, o perceber, eu vou mais além, o sentir, o perceber e o traduzir. Então, assim, o que faz o sistema somatopsíquico funcionar em termos de cognição, corpo, elaborações da psiquismo, entendimento, tudo isso entra numa espécie de colapso. Então, assim, isso, eu lembro quando eu estudava psicologia, não muito tempo atrás, que eu era estudante de psicologia, que a gente ia atender pacientes, né, em situações de trauma, e a gente tentava produzir demanda. Né? Uma vez eu falei para o meu amigo, falei, cara, eu acho que a gente está produzindo demanda. Eu acho que a gente está tão ávido por demanda, né, por sermos alunos, e, enfim, uma vontade, né? A gente está tão ávido por produzir demanda, porque eu acho que tem alguma coisa que nós não estamos conseguindo escutar aqui. Né? Naquela época a gente já estava, tem alguma coisa que não está legal. Eu acho que a gente precisa parar de produzir demanda, porque é o que acontece na angústia de quem está cuidando com muitos pacientes que estão nessa condição de dissociação, de desligamento. Isso é traumático. Então, é muito importante das pessoas, né? E isso está acontecendo, né? A mobilização no Brasil é muito,
muito intensa, né? A gente está aqui, mas eu, por exemplo, estou em contato com psicólogos lá do Sul, conversando, vendo como é que estão as coisas, com colegas de lá. E assim, as pessoas estão sendo acolhidas, as pessoas estão sendo atendidas nas necessidades delas, em todas as necessidades, inclusive a necessidade de estar assim, porque se eu estou assim na presença de alguém, eu posso pelo menos começar a construir alguma coisa. Porque você tem razão, quebra, é uma quebra, assim, eu não consigo somente sentir porque, sabe, eu estou esvaziado, é como se o trauma produzisse uma devastação no sentido do E não, afeto. eu não sei, você pode me falar isso? Não deixa de ser a paralisação, essa desconexão, ela não deixa de ser um mecanismo de defesa. Eu não consigo lutar nem fugir, Sim, então eu sim, paraliso para sobreviver, sim, né? sim, Além, sim. além do mais, não só as pessoas que foram afetadas pela enchente de alguma forma, mas a gente vê o choque, o trauma, não sei se a traumatização, mas enfim, o trauma nas pessoas que estão ajudando, né? Em crises de choro, em esgotamento, em gritos desesperados por ajuda, para falar assim, olha, eu estou há 5 dias sem dormir, por favor, me ajudem. Então, É, assim, não eu vi só, esse mas aí vídeo. quem cuida Eu dos vi esse vídeo. cuidadores também, né? Uhum. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Eu vi a moça falando. A gente vai precisar assim, vai precisar cuidar da saúde mental de quem cuida, né? Assim, De quem cuida. porque o que a gente presencia quando está cuidando de alguém muito politraumatizado, eu diria, é uma impotência absurda. Então, assim, diante de situações, claro, de salvamento real do corpo, né? O corpo está precisando ser salvo das águas. Isso exige um esforço, existe um desgaste, né? Quem está perguntando, o trauma pode ser Guilherme. superado, ele é apenas. Eu acho que o trauma ele pode ser elaborado, viu, Guilherme? Eu acho que os traumas podem ser elaborados. É claro que, de uma certa forma, tem muita coisa na nossa vida que nós somos traumatizados e a gente nem sabe, né? Tem muitas experiências que a gente já viveu e que em análise a gente descobre, que em outros momentos a gente não descobre. Só que pacientes assim, eles têm que passar por um processo de elaboração muito cuidadosa, de modificação da percepção, de reinserção, de bussolização, sabe, de orientação em relação ao mundo, da presença do outro, né, da relação de outras pessoas, de um acolhimento, de um recebimento no mundo, né, de uma reelaboração gradativa das experiências do trauma. É claro que os traumas são feridas que cicatrizam, a gente pode dizer assim, né, até de uma forma um pouco metafórica, né, as experiências traumáticas, elas criam cicatrizes, né, a questão dessas cicatrizes, elas podem ser de alguma forma reelaboradas através da linguagem, através de uma nova forma e percepção do mundo, do viver, do sentido do viver, do sentido da minha própria existência. Esse vai ser um processo, diria eu, Guilherme, muito longo em relação ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ele está se descaracterizando enquanto identidade, principalmente em relação a tudo que está acontecendo. Então, a reconstrução, ela não só é uma reconstrução coletiva, individual, obviamente, mas é uma reconstrução coletiva, é uma reconstrução quase que mítica da história do Estado, principalmente por tudo que está acontecendo. E isso tem efeito sobre nós, né? Quando a gente fala do luto coletivo, por exemplo, quando você sente a dor das pessoas, você está assistindo as reportagens, você sente a angústia das pessoas, né? Os resgates dos animais, o resgate das pessoas. Assim, eu particularmente venho acompanhando assim com muita assiduidade os acontecimentos de lá e assim provoca um mal-estar, um desconforto muito grande, né? Isso está aparecendo bastante na clínica, né? Pessoas que Tá, elas já não está estão aparecendo. conseguindo.
né? Parar de assistir os vídeos, assim, mas em grande quantidade o dia Já está todo, e aparecendo. chega angustiado, e aí a gente vai entrar com os cuidados, porque o que que como não ser afetado, né? Por algo tão inimaginável assim. É muito Isso, complicado, então existe a isso já está possibilidade. aparecendo na clínica, já. Aham, Desde semana passada eu já consigo perceber várias angústias dos meus pacientes relacionadas ao que aconteceu. Então, assim, é aquela situação, e até nós, profissionais, que atendemos pacientes traumatizados, né? Assim, qual o limite que você precisa também saber a seu respeito em relação à profundidade do envolvimento em relação ao seu cuidado, né? Então, assim, esse caráter ético do profissional de escuta, do profissional cuidador, é também entender e estar preparado, obviamente, né? Fazer a sua análise, estar preparado para poder enfrentar essas situações, se abalar com elas, mas não deixar de prestar os atendimentos, os acolhimentos que precisam ser prestados. Isso é muito importante, né? é, Então, assim, quando você tem, e isso é legal falar, sabe, Lu? Assim, se pacientes que passaram por experiências muito traumáticas, eles precisam reconhecer alguém que está do outro lado, empático a eles. sim. Então, Isso. assim, é muito interessante, porque o Ferenczi fala, a empatia, Empathy, significa sentir com. Então, assim, eu não estou sentindo para a pessoa, estou sentindo com a pessoa. Eu estou sentindo com o que eu sinto, junto com a pessoa que está sentindo o que ela sente. Eu também, com o que eu sinto, eu também proporciono uma ajuda Né? e um acolhimento. Oi? O acolhe, né? Se Um proporciona um acolhimento. Então, assim, acolhimento. é, e o paciente que percebe que o outro, né, a pessoa que está lá, o outro que está em estado traumático, que percebe que alguém está sentindo com ele, esse paciente vai conseguir estabelecer uma relação muito interessante. Então, assim, eu imagino como o trabalho dos profissionais de saúde mental lá no Rio Grande do Sul vai ser importantíssimo nesse momento, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa falar disso, né, Lu? Porque valorizar a nossa profissão, né? O É processo, importante né? O e, a- papel da e a- nossa profissão. exatamente. E até para as pessoas que estão nos assistindo, para a nível de conhecimento, entenderem que, nossa, mas por que falar? Eu posso só pensar sobre, né? Mas que a fala e o pensamento são duas coisas diferentes, né? A nossa fala, ela elabora o pensamento, né? Às vezes eu comento com meus pacientes, falo assim, olha, já aconteceu de você estar contando alguma coisa e de repente fala, nossa, eu falei isso, mas parece que eu não tinha pensado isso. Então é importante Uhum. eles entenderem isso. Nossa, mas por que eu preciso falar com alguém? Eu já sou meu analista, eu mesmo fico aqui pensando, mas a fala, ela produz insights, né? Então a fala, e aí junto com um analista, como diz o Firenze, e eu gosto muito desse modelo dele, eu me identifico muito com ele, né? De falar assim nesse analista autêntico, amável, acolhedor, né? É, Porque não conseguiria eu ser uma analista fria, né? Você como já foi meu professor, né? Já tive a ortodoxo, né? honra de então, assim, por trás existe o verniz intelectual, né? Do psicólogo, que é toda a técnica, toda a teoria que ele absorve ali, mas por trás desse verniz intelectual, o paciente, a pessoa que está ali, ela vê um ser humano que realmente se importa, né, com o que está acontecendo, que acolhe de fato aquele sofrimento ali. E isso é de extrema importância, tá nas teorias de Firenze, e eu achei isso incrível. É assim, às vezes o paciente só precisa da sua presença. Quer dizer, se você imaginar uma pessoa devastada, e se você pensar, imaginar, a gente consegue só imaginar, né? Então, assim, porque a gente consegue sentir coletivamente com,
todas essas pessoas. Então, assim, existe uma empatia coletiva, existe um sentir com coletivo, né? Com essas pessoas. Todos nós estamos sentindo com eles, mas nós não conseguimos sentir o que eles sentem. Até porque eles não sentindo essa anestesia, né, dos afetos, essa sabe, essa condição devastadora, ela vai produzir efeitos que são efeitos muito significativos, mas que só a presença, né, dos profissionais, estando lá, né, estabelecendo essa conexão, isso já produz algo muito significativo, muito importante para essas pessoas. Então, é importante a gente se atentar com isso, né? Porque, às vezes, o paciente só precisa da sua presença. Mas o paciente precisa da sua presença, precisa da presença naquele momento, precisa, sabe, seja a presença pelo telefone, seja a presença em rede social, seja uma presença, seja qualquer conexão. O paciente precisa, a pessoa precisa dessa conexão. Então, assim, isso é importantíssimo, que vai reconstruindo uma relação e vai reconstruindo sentidos importantíssimos em relação aos efeitos traumáticos. As pessoas, de alguma forma, vão conseguir, com certeza, se recompor, se reencontrarem, se reestruturarem em todos os aspectos, né, na medida do possível. Mas sempre vai haver aquela devastação que é uma marca indelével na vida das pessoas. Realmente. Bom, acho que precisamos finalizar, infelizmente, Já? né? Já deu 9 horas, mas podemos construir outras lives, não é Opa, mesmo? com certeza, com certeza. Então, assim, muito obrigada. Muito obrigada pela sua contribuição, por Eu deixar que aqui os agradeço. seus conhecimentos. Eu vi uma E turma aí que eu vamos, conheço. Então, muito obrigada pelo pessoal que participou com a gente, que está nos assistindo. Vamos falar mais sobre isso em outros dias, não é mesmo? vamos sim, vamos sim. Obrigado, pessoal. Agora, sim, eu acho importante esse tema, eu acho importante a gente falar sobre isso, é importante ajudar as pessoas do Sul, ajudar as pessoas da melhor forma possível e, vamos em frente, vamos continuar em frente. Vamos lá. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Abraço. Abraço, Xandão. Tchau, tchau.